e a gente continua. Bom, então a gente já viu, já fiz a introdução, né, teórica, discuti a questão dos cortes, né, que a gente faz com planos na superfície, que é o gráfico, né, tridimensional de uma função de duas variáveis. Se a gente cortar em relação ao eixo x e cortar em relação ao eixo y, a gente tem as derivadas clássicas em relação a x e a y. Mas esse plano de corte ele pode variar na direção que você quiser, ou de x ou de y, ou em qualquer coisa entre os dois, ou passando por eles. Aí. Então, são infinitas direções, infinitos cortes, portanto, derivadas infinitas também. E a gente vai trabalhar, então, já está trabalhando com o conceito de derivadas direcionais. E desde o fim da aula passada, né? Eu já mostrei para vocês o conceito. Só vamos relembrar, então, rapidamente aqui, bem rapidamente, tá? Eu não vou fazer mais desenhinhos, porque está tudo lá registrado da aula anterior, tá? Então, a derivada direcional é sempre na direção de um vetor u, entre aspas, assim, u, né? Pode ser qualquer vetor, desde que ele seja... Esse u aí é para lembrar que o vetor é unitário, tá? Isso que é importante, o módulo dele tem que ser u. Então, extrai a derivada da função, né? Ela é dada pela derivada parcial em relação a x da função, né? Tem duas variáveis também, multiplicada por a, mais a derivada parcial em relação a y dessa função, da nossa função original aqui, né? Vai te dar outra função, multiplicada por b, onde a e b, né, são as componentes, né, do vetor u. Então a gente tem a componente horizontal do vetor a e a componente vertical b. E mais, né? E u, na verdade, é um versor. É um vetor de módulo 1. É um vetor unitário, tá? É isso que importa pra gente. Vou tirar isso daqui um pouco. Assim, mais ou menos. E isso é importante pra gente. O que está aí na caixinha preta que eu estou fazendo. Bom, essa é a expressão da derivada direcional. Então, no fim das contas, você tem uma direção de corte, que é dada por um vetor que está no plano cartesiano, que tem suas componentes A, B aí. Então, essa derivada direcional, a gente fala no fim das contas, pessoal, quando a gente está discutindo algebricamente isso aqui, a derivada direcional nada mais é do que uma combinação linear das duas derivadas em relação a x e em relação a y. Tá? Agora, o peso, né, ela se aproxima do x se esse a aqui é grande. E se aproxima do y se o b é grande. Claro, os pesos são justamente essas componentes do vetor. A gente já discutiu isso semana passada, né? Se o vetor está totalmente na direção horizontal, é um vetor do tipo 1, 0, né? 1, 0. Um vetor horizontal, né? Um vetor unitário na direção horizontal. Então, você colocar 1 aqui e 0 lá, no fim das contas, você conclui que a derivada direcional na direção do vetor, né? Esse seria o vetor i chapéu aqui, no fim das contas, né? É a própria derivada parcial em relação a x. A vale 1, então... E o mesmo valeria em termos de discussão para y. Agora, se eu quero fazer um corte 45 graus, 50 graus, 30 graus, ou qualquer inclinação, qualquer direção que não seja nem horizontal nem vertical, essa direção alternativa é uma combinação entre uma parcela horizontal, né? A gente já viu que qualquer vetor a gente consegue decompor aí nas componentes, né? Qualquer vetor você consegue decompor nas componentes horizontal e vertical. Não é isso? Aí, então você tem um vetorzinho, qualquer vetor, né? Eu quero cortar na direção do vetor roxo aí. Ah, tá bom, eu decomponho ele nas componentes horizontal e vertical. Então tem uma parcela desse vetor que responde a x, né? Essa parcela aqui está aqui, e tem essa parcela que responde a y, está ali. Então, acho que a discussão está feita. A gente já
discutiu bem isso, fez exemplo, começou a fazer exercício da lista. E agora, se não me falha a memória, botei a lista aqui de novo, a gente fez o exercício 12 na semana passada, não é isso? No finzinho da aula. Se vocês puderem me confirmar, por gentileza, aí. Foi o exercício que a gente fez. Até onde eu me lembro, né? Poderia até abrir aqui o arquivo da aula de novo, mas eu estou um pouco confiante. Foi isso mesmo? Foi, né? Maravilha. E aí eu tinha deixado como tarefa, assim, como sugestão de tarefa, né? Não ia cobrar ponto, nem nada por isso, os exercícios 4, 5, 7, tá? Não necessariamente nessa ordem. 4, 5 e o 7. Para vocês fazerem, tá? Eu adoraria agora puxar a enquete aqui e perguntar, e aí, alguém tentou fazer? Sim ou não? Você fez? Bateu o resultado? Sim ou não? Mas realmente não voltou a enquete. De todo modo, se alguém quiser comentar que fez, ou que não fez, não, para mim não tem problema nenhum, tá? Eu vou discutir com vocês, tá joia? Eu vou começar pelo 7 aqui, mas eu vou fazer os 3. Vamos ver se a gente consegue fazer os 3, discutir, e aí, né, eu acho que vai estar mais do que sossegado essa questão de derivada direcional como definição, tá? Maravilha, Thiago. Então vamos conferir aqui. Exercício 7. Qual o valor da derivada direcional da função x que multiplica e elevado a y, portanto, é uma função de duas variáveis, no ponto 2, 0, na direção do versor menos 3 quintos, 4 quintos. Tá? Ele quer que você calcule a derivada direcional. Neste ponto. Então, ele quer saber o valor da derivada. Né? Quando a gente atribui um ponto, vocês lembram disso, né? A gente faz isso desde o ano passado. A derivada de uma função é outra função. Agora, se você atribuir um ponto para ela, der um valor de entrada, a derivada é uma função também, né? Então, ela mastiga aquele valor de entrada, trabalha algebricamente com ele e te devolve um valor de saída, né? Que é o valor da derivada naquele ponto. Então, a primeira... Eu tinha passado um algoritmo também para vocês, né? Não sei se cabe aqui. Mas vocês devem lembrar uma sequência de etapas que é importante a gente fazer. Vamos ver se a gente lembra aí. Algoritmo entre aspas, né? Vou colocar assim, ó, passos. Para você não errar, né? Primeiro, conferir, né? Se o vetor dado é unitário. Se não for, já sabe, né? Se não, você determina o versor dele. Só dividir o vetor pelo módulo. Tá bom? Ótimo. O segundo passo é determinar, né, as derivadas parciais. São 3 passos, 4 passos. O terceiro passo, né, aí sim você escreve a expressão que a gente tem aí da derivada direcional. Claro que substituindo já o valor tanto das componentes do vetor, quanto o valor que você determinou, né, as expressões que você determinou para a derivada em relação a x e para a derivada em relação a y. Quarto e último passo, aí você substitui o ponto. Se ele pedir para você calcular a derivada no ponto, aí você substitui as coordenadas, né? As coordenadas de P do ponto. Assim. X, Y, tá? Geralmente chama ponto P, mas pode ser ponto Q, R, S, é um ponto qualquer aí, tá? Então, deixa só. E agora a gente prossegue. Ih, grudou aí. Tá bom. Vamos assim mesmo. Então ele te deu o vetor, primeiro passo, vamos checar se esse vetor é unitário. Para saber se ele é unitário, calculamos o módulo, né? Então, módulo do vetor dado. É basicamente o quê?
a raiz quadrada, né, do quadrado das componentes. Tem uma componente que é 3/5 ao quadrado, mais a outra componente que é 4/5. Essa aqui nem precisa do parênteses, mas só para você lembrar também que o quadrado ele eleva tanto o numerador quanto o denominador. Tá? Então, extrai a raiz quadrada aí. Faz a potência primeiro, né? Vai dar menos 3 ao quadrado, 9, 25, 16 por 25, a segunda, correto? Logo a gente tira aqui o quê? O módulo do U. 16 mais 9, 9 mais 16 é 25. Dividido por 25, bom, dá 1, né? Então aqui a gente já vê direto que é 1. Você pode fazer de várias maneiras. A raiz de 25 é 5, então vai ficar 5 dividido por 5, ou fazer a divisão antes. O que importa é que é unitário. Então, portanto, é unitário. Podemos prosseguir. Segundo ponto. Determina as derivadas em relação a x e y, né, as derivadas parciais. X e elevado a y, derivada em relação a x, vai dar quanto, moçada? A derivada dessa função aqui em relação a x. Dá só exponencial, né? E elevado a y. E elevado a y. Quisesse fazer todo o processo, regra do produto, né? Derivada em relação a x, é 1. Elevado a, mais mantém a primeira e deriva a segunda em relação a x, elevado a y em relação a x dá 0, né? Esse termo aqui vai embora, sobra só elevado a y mesmo. Então, não tem muito segredo. Determinar o fy aqui, derivada parcial em relação a y, mesma ideia, né? Então, se você derivar o primeiro termo em relação a y, x em relação a y é 0, vai zerar. Mas mantém o primeiro e deriva o segundo. Então, mantém o x, derivada de e elevado a y é a própria, e elevado a y. Né? Então, a gente tem o segundo passo aqui. O terceiro é escrever a derivada direcional. Para não perder o costume, vamos colocar a forma completa dela. Né? Então, a derivada parcial, que é uma função, né? Já substituir já aqui a função, multiplica a, mais a derivada parcial em relação a y, que é outra função das variáveis x e y, que multiplica b. Tá? Fx e Fy a gente acabou de determinar aqui em cima, então você tem elas dadas aqui. A e B são as componentes do seu vetor, né? Então a gente tem aqui que esse cara aqui é o A e esse é o B, são as componentes do seu vetor unitário, tá? Então você pode, se quiser, A e B. Vou complementar aqui, assim, pronto. A gente já sabe quem são esses caras, basta substituí-los na expressão geral da derivada direcional. Então, a primeira derivada está ali, e elevado a y, que multiplica a componente A, que é 3/5 negativo, mais a derivada em relação a y, a gente tem ali em cima, x, que multiplica e elevado a y, multiplica b, que é 4/5, tá? Aqui não precisa de parênteses, mas se quiser, tudo bem. Tá bom? Dá para melhorar? Até dá para melhorar, mas como ele pediu para você calcular a derivada num determinado ponto específico, talvez seja melhor você aplicar o ponto, que é a última etapa, né? E aí sim você sai com as melhorias, que às vezes não é grande ganho, né? Você não vai parar aqui na expressão algébrica. Aí sim você poderia colocar em evidência, né? Fazer as faturações e tal. Então, no último ponto, né? Substituímos x e y por... Quanto era o mesmo ponto? 2, 0. 2, 0. Ou seja, x igual a 2, y igual a 0. Então, essa expressão zona aí da derivada
direcional, onde tem x a gente põe 2, onde tem y a gente põe 0, e está calculando a derivada neste ponto. E elevado a y vale 0, multiplica menos 3/5 mais x vale 2, multiplica e elevado a y, e elevado a 0, vezes 4/5. Bom, e elevado a 0, né, qualquer base elevada a potência 0 sempre resulta 1. Né, então é o elemento neutro. A gente sabe que isso aqui vai resultar 1. Tanto esse quanto esse. Então, basicamente pode ignorar esse cara aí. Então isso vai ficar menos 3/5 mais 8/5, tá? Fiz a multiplicação aqui, 2 vezes 4, 8. 8/5. E fazer essa soma aí é um tanto quanto trivial, porque você tem o mesmo denominador. Então, mantém o denominador, soma os numeradores, 5/5. Né? Então, a sua derivada parcial em relação a esse vetor nessa direção, né? Vamos colocar aqui. Vale quanto, no fim das contas? Alguém chegou aí no resultado? Enquanto eu arrumo aqui. Eu estou chegando em 5 dividido por 5, que é 1. Não sei se mais alguém chegou nisso aí. Confirma? Conferiram comigo as contas aí? Não fiz nada de errado, não? Bateu? Maravilha. Estamos sem enquete, jovens. Tudo bem aí? Exercício 7. Exercício 7 está na tela. Tranquilo? Alguma dúvida? Algum comentário? Alguma sugestão? Reajam, por gentileza, quem puder reagir pelo bate-papo, que hoje não vai ter enquete, não. É até prático nessas horas, ela, né? Só se ela foi parar em outro lugar aqui, né? Em algum menu, sei lá. Tudo em ordem, né? Maravilha. Então, eram 3 exercícios, já foi o primeiro. Quer dizer, são acho que 18, né, no total aqui, 19. Mas que eu tinha sugerido são esses que estão em verde. Então, fizemos o 7, vou fazer na ordem inversa, né, o 5. Depois a gente volta no 4. Então, exercício 5 na tela. Aí. Tá bom. A mesma pergunta de sempre, né? Bom, deixa eu só dar uma conferida aqui no bate-papo, parece que chegou algum comentário. Tem problema usar decimal no lugar das frações? Não, problema nenhum. Ia ficar menos 0,6 mais 1,6, né? Aqui, 0,6 negativo, 1,6 positivo. Vai somar, vai dar 1. O único problema, o detalhe, quem perguntou foi o Antônio, é quando as frações te dão, né, aqueles decimais tipo dízima ou frações que não são muito apropriadas. Aí é melhor manter na forma de fração. Por exemplo, se fosse 2/3, né? 0,6666666. Às vezes, se você põe na forma decimal e aproxima para uma decimal ou 2 decimais, pode ser que o resultado final, né, não fique exatamente exato. É só isso. Matheus, pegou aí a última parte? Foi isso que você pediu, né? Tá na tela já aí. Matheus Santos, tudo em ordem, né? Já viu. Exercício 5, a derivada direcional da função x² que multiplica e elevado a y no ponto P3, 0, na direção de Q64 é quanto, né? Qual que é essa derivada? Qual é a derivada? Mesmo esquema. O detalhe aqui é o que a gente comentou semana passada. Um vetor, ele pode ser definido de diversas maneiras, né? Pelas componentes vetoriais, né? O valor da componente x, componente y dele. Pode ser definido através de 2 pontos, que é o caso aqui. Pode ser definido através do módulo dele. O módulo dele é 1, e ele faz 37 graus com a horizontal, no sentido anti-horário. Todas são maneiras de chegar no seu vetor. Nesse caso nosso aqui,
que a gente tem? A gente tem uma certa função que está lá no espaço, bonitona. E tem aqui na base, né, aqui no XY, né, aqui embaixo. A gente não está vendo a função não, tá? A função está aqui saindo da tela de vocês. Tem a origem do sistema. E a gente tem o ponto P. Olha lá, o ponto P, ele está na componente... Eu vou fazer mais ou menos fora de proporção, mas vamos fazer pelo menos mais ou menos aqui, assim, né? Mais ou menos aqui, assim. Então, esse ponto tem coordenada 3 na horizontal e 0 na vertical, por isso que ele está em cima do eixo X. Esse é o nosso ponto P. Tá? Já o ponto Q, ele tem 6 na horizontal, o dobro da distância, né? E 4 na vertical. Então, mais ou menos o dobro aqui vai dar alguma coisa por aqui, assim, né? 6 na horizontal e 4 na vertical. Vou assumir que o 4 está aqui. Então, a gente... Não é isso? Agora sim, a gente tem um ponto Q. Esse ponto tem coordenada horizontal 6 e vertical 4. Vou tirar esse pontinho aqui de baixo para não confundir vocês. Opa! Vamos ver se ele vai. Pronto. Ótimo. Então, como eu disse, a gente não está vendo a função aqui, mas ele quer cortar a superfície que está saindo da folha aqui, né, o vetor perpendicular ao plano aí, nessa direção. Essa é a direção que ele quer cortar. Essa. Esse é o nosso vetor U. Joia, senhores? Bem? E como a gente já falou, o vetor U tem componente horizontal aqui, e componente vertical ali. Aí. Agora, vocês poderiam me dizer, por gentileza, quanto vale a componente horizontal e a componente vertical desse vetor? Né? Pensa na sombra, né? A sombra desse vetor na horizontal aqui ocupa quantas unidades? Né? E a mesma coisa a projeção, como se fosse uma parede aqui, né? Pode projetar ele aqui ou projetar lá na parede mesmo, né? Aqui assim, ó. Aí você vê a altura dele. Então a gente tem 3 na horizontal e 4 na vertical. Perfeito? Tranquilo, né? Ótimo. Então a gente tem aqui o vetor U. Vamos deixar ele em verdinho, na cor U. É um vetor com as componentes 3, 4. Pronto. Agora você pode começar o problema. Na verdade, né, o vetor, a direção é dada, é conhecida agora. Então, 3 na horizontal, 4 na vertical. A gente quer fazer o corte nessa direção. Nessa direção. Perfeito. Então, agora a gente vai para os passos que a gente já fez anteriormente, né, no exercício anterior. Então, verifica, né, o módulo do vetor dado. Tira isso aqui. O módulo de U, nesse caso nosso aqui, vai ser quanto? Raiz quadrada da componente horizontal ao quadrado mais a componente vertical ao quadrado. Né? 3 quadrado, 4 quadrado, raiz disso. Aí fica raiz quadrada de 9 mais 16. Raiz quadrada de 25. Deu 5, né? 5 é maior que 1, não é unitário. Vou deixar aqui embaixo. Não confundir demais. Então vamos colocar aqui. Ixi. Aqui. Então vai. Raiz de 25 é 5, portanto, maior que 0. O vetor não é unitário. Como é que a gente faz para lidar com isso, né?
é igual a 5, maior que 1. Não é unitário. A gente transforma ele num versor. Logo, vamos fazer o versorzinho, que é pegar o vetor original e dividir pelo módulo. Não tem muito segredo. O vetor original é 3, 4. Eu não gosto de trabalhar assim quando eu vou fazer operação mesmo com o vetor. Eu prefiro escrever ele com as componentes e as direções, né? Então, 3 na direção horizontal, mais 4 na direção vertical. É mais fácil de visualizar, eu acho. Dividido pelo módulo que a gente acabou de calcular é 5. Então, isso aqui você pode separar esse denominador. A propriedade, né, que a gente usou no exercício 1, o oposto dela, né? A gente tinha isso, né, alguma coisa assim, e aí fez a soma lá no resultado final para dar 1. Pode separar também. Então, na prática, isso aqui, se quiser usar 3/5 também, pode parar aí, tá? Pode parar aí. Eu vou fazer, como o Antônio perguntou na outra hora ali, vou fazer com decimal, tá? Mas você poderia parar e usar somente a fração, tá? Inclusive, eu vou fazer as duas coisas. Agora sim, eu volto para a linguagem simplificada aqui. 4/5, que é igual, né? Você pode usar 0,6 na horizontal e 0,8 na vertical. Bom, então você tem A e B agora, ou A e B, a depender do seu gosto, sua preferência. Joia? Até aqui vocês me acompanharam? É a única coisa que muda no exercício. O resto, daí para frente, vai ser tudo meio que padrão do que a gente andou fazendo. Até aqui tudo bem? Pegar essa ideia da... Ah, não. Tem 2 pontos, não tinha entendido do vetor, onde é que vem daí. Por 2 pontos passa um vetor, né? Uma reta, e a gente determina. Tudo tranquilo? Maravilha. E daí para frente, então, a gente prossegue na mesma toada, tá? Então, verificou se é unitário ou não é. Transforma no versor. Na sequência, a gente determina, né, as derivadas parciais. Derivadas parciais de primeira ordem, né? Então, fx e fy. Vamos olhar o fx lá. A função x² e elevado a y. Você vai derivar isso em relação a x, só o primeiro termo que depende de x, né? O segundo, ele fica como uma constante na hora da derivação. Vai ficar 2x, né, derivado em relação a x, que multiplica a constante, e elevado a y. 2x e elevado a y. Quem preferir usar a regra do produto também pode. Então não vai gerar grandes vantagens. Aqui a gente vê que eu tenho duas funções, mas esse produto, né, está bem separado. Uma coisa de um lado é só x, outra coisa do outro lado é só y. Então, na prática, quando você vai aplicar a regra do produto aí, como elas são isoladas as variáveis, né, tá, uma função é só x e outra função é só y, na hora que vai derivar em relação a x ou a y, sempre um termo vai zerar. Ora, a gente precisa derivar isso aqui em relação a y agora. Derivando em relação a y, x² é uma constante, fica quietinha. Derivada da exponencial é a própria. Então vai dar x² e elevado a y. X² e elevado a y. Bom, próxima etapa é substituir na expressão, né, da derivada direcional. Beleza? Bom, na expressão da derivada direcional, é bom colocar ela aqui, né? Original e tal. Aqui, veja, não tem diferença nenhuma entre esse termo e isso aqui. No caso, esse aqui que eu estou destacando por último, é uma redução, né? No fim das contas, a gente sabe que isso aqui, a derivada, é uma função que depende de x e y, né? Está implícito. No outro não, aqui está explícito. Aqui eu estou falando que é uma função. Eu estou
escrevendo na forma de função. Tá? Multiplicar A mais FY, que é uma função também de XY, multiplica B. Maravilha. Então, agora a gente tem as derivadas calculadas ali em cima, né? 2x elevado a y, a primeira. Aqui. Que multiplica A, olha lá, ou A. Agora você escolhe quem você quer trabalhar, como A ou A, tá? Como na outra eu fiz com, né, frações, vou fazer com decimal aqui, 0,6. Né? Se quiser por 3/5, vai funcionar tal e qual. A segunda derivada fy, a gente tem calculada já aqui, x² e elevado a y, multiplica b, e o b era 0,8, ali no cantinho de cima, né, 0,8. Ora, de novo, se você quisesse fatorar, não sei o que, pode. Só que ele não pediu a expressão, né, a expressão algébrica da coisa aí, da derivada. Ele pediu para você calcular realmente em um certo ponto. Então, deixa para simplificar na hora final. De novo, se quiser, pode, e depois você substitui os dados e vai chegar no mesmo resultado. Tá? Então, por último, a gente substitui o ponto, né? Substituímos o ponto original. Se não me engano, era 3,0, era o que ficava em cima do eixo horizontal lá. Vamos conferir se é isso mesmo? Isso, ó. P30 é esse cara aqui, o ponto original. Tá. Na derivada direcional. Tá? Então a gente tem que a derivada vai ficar escrita em relação a x0, y, ao contrário, x3, y0. Então, onde tem x eu vou por 3, 2 vezes x vai ficar 2 vezes 3, vezes e elevado a y, e elevado a 0, que multiplica 0,6, mais x², 3 ao quadrado, multiplica e elevado a y, que é 0, vezes 0,8. Mais uma vez aqui, a gente tem que qualquer base elevada a 0, dá 1. Tá bom? E aí fica, né, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6 dá 36. Aí você puxa uma casa decimal para a esquerda, 3,6, né? Então isso é 3,6, mais aqui vai dar 9, né? 9 vezes 8, se não me engano, era 72. Puxa uma vírgula para a esquerda, uma casa decimal para a esquerda, 7,2. Se alguém fizer aí na calculadora para confirmar, me diz se é isso mesmo. Então aqui eu estou somando 10 inteiros e 8 decimais. 10,8. É o valor da minha derivada direcional. Bateu com a de vocês aí? Alguém chegou a fazer as continhas? Fazendo de cabeça mesmo. Não é tão difícil, né? Dá para fazer mesmo de cabeça, mas às vezes falha. A gente faz a continha pensando numa coisa e a outra. Então a pergunta é, alguém chegou nos resultados tanto final quanto parciais aqui, né? No fim das contas eu andei fazendo de cabeça, foi isso aqui. Então, acho que é isso mesmo. Bateu? Opa, beleza. Maravilha. Bateu, tá ótimo. Então, mais uma vez, você veja o que pode variar no problema. A gente vou voltando. Você tem um algoritmo aí, cada cor ficou um passo. Do ponto, calculou, substituiu as derivadas na função, calculou as derivadas e determinou aí se o módulo, se o vetor é unitário, né? Quando não for, a gente faz isso. Transforma em unitário. Então, o que pode variar de um problema para o outro, mais problematicamente, é justamente a definição desse vetor. Se ele te dá o vetor, as componentes, né? O vetor U, se ele tivesse te dado direto, né? 3, 4, ou 0, 6, 0, 8, ou
seja 3/5, 4/5, como foi no anterior, já sai usando, não tem problema nenhum. Em casos que ele não te dá, você precisa abrir um pouquinho o olho, pensar e determinar. Não, porque esse vetor é a direção do corte. Portanto, se você cortar na direção errada, né, que não é o vetor que você determinou, que ele solicitou, tudo vai dar errado. Tirando isso, eu acho que tranquilo. Podemos prosseguir e fazer mais um? O que vocês acham? Bora! Mais umzinho, né? Acho que é importante. Cadê a enquete? Cadê a enquete? Seuna, mandar uma pergunta aqui, vamos ver. Professor, o ponto Q não entre o último cálculo, como aconteceu com P? Não entendi a pergunta, Seuna. Se quiser escrever de novo, ou se quiser falar, eu posso abrir seu microfone aí, você pergunta. O ponto Q não entre o último cálculo. Não entra no último. Não entra, deve ser isso. Não entra no último cálculo. Isso, não entra. Porque ele pediu a derivada. Agora eu entendi a sua pergunta. A derivada em P. É nesse ponto. Tá certo? Tá bom? Beleza? No caso de uma dimensão assim, né, você tem uma função qualquer, a gente teria o ponto P em cima da função. Tá? O ponto Q ele só serviria para dar a direção da tangente, no caso bidimensional, claro, né? Aqui teria um ponto Q aqui assim. Então o que interessa para a gente é a derivada nesse ponto aqui. Tudo bem? Aqui, só vou reforçar que o que eu acabei de fazer em cores aqui nesse lado é uma analogia para o caso unidimensional, tá? Mas funciona, quer dizer, tá valendo. Então vamos lá. Ficou faltando 4, né? Dos que a gente tinha conversado. Bem, então exercício 4. E a gente faz a discussão. Bom, considere então a função, novamente, de duas variáveis, dada por seno de 2x mais y. Qual a derivada direcional de f no ponto menos 2, 4? Então, de novo, você quer calcular a derivada nesse ponto. E na direção, olha que interessante, π sobre 3, né? Na verdade, aqui para ser mais assim, coerente, né? O ideal seria π sobre 3 radianos, tá? A direção angular, né? Acho que ficou subentendido isso, mas eu deveria ter colocado no enunciado, né? Π sobre 3 radianos, tá bom? O problema aqui é o mesmo que o anterior, semelhante ao anterior, na verdade, né? Análogo. A gente tem o nosso plano cartesiano. Precisa determinar que vetor é esse, né? Que vetor é esse? Que vetor é esse? Então tem o horizontal, vertical, todo mundo aí? Que vetor é esse, né? Primeira coisa, bom, o ponto, qual é que é o ponto? Né? Menos 2 em x, 4 em y. Então acho que eu vou ter que dar uma melhorada aqui, né? Vou passar esse cara mais ou menos aqui. O zero aqui também. E aí fica menos 2 e 4. Para ser bem precisinho assim, vamos ver se cabe. Aí, vai caber. Então, é um vetor que tem aqui, ó, menos 2. Vetor não, né? Esse é o problema, tá? E 1, 2, 3, 4. É um ponto isso aqui. Nesse ponto. Ponto P. Bom?
volta do número. Tá? Esse é o ponto que eu quero calcular na derivada. Mas ele falou que quer cortar nessa direção. Ó. Direção, né? Direção é para onde aponta as coisas. Para onde aponta as coisas. Π sobre 3 radiano, tá bom? Você sabe que uma volta inteira, uma circunferência completa, tem 360 graus, né? 360 graus. Ou 2π radiano. Tá? Uma volta completa é isso aí. Meia volta, né? Π radiano. Ou 180 graus. Meia volta. Se ele quer dividir por 3, π sobre 3, você vai dividir esse treco aqui em 3 pedaços. Tá? Só para você lembrar que ângulo é esse, né? Então, isso aqui é π sobre 3. Se você fizer a conta, né, com o π equivale a 180 graus, 180 dividido por 3, 60 graus. Pronto, é 60 graus. É 60 graus. Tá? Mas não precisa trabalhar com graus. Pode, mas não tem necessidade. Tá bom? Então, π sobre 3, né, é um sexto de volta. Ótimo. Então, na prática, a gente quer cortar esse treco aí a partir do ponto... Vamos pensar assim, ó. Deixa eu fazer um negócio. Vou dar um vetor aqui assim, ó. Esse aqui vai ser meu vetor U. Fica vendo um negócio. Acho que na prática mesmo ele é mais inclinadinho, né? Vai ficar mais coerente com o negócio. Eu não vou conseguir deslocar muito ele aqui, não. Mais ou menos assim. Passou de 45 graus, né? Um negócio assim. Tá bom. Apaga logo isso aqui. Pronto. Mais fácil, né? Então esse é o meu vetor U, ó. Bom, ele faz 60 graus, ou π sobre 3. Vou deixar em... Essa é a direção. Essa é a direção do corte. Deu para pegar a ideia? Essa é a direção do corte. A direção do corte. Esse corte vai ser aplicado depois lá em cima. Lá em cima. Mas a direção não muda. Ó. Pegou? São paralelos. É a mesma direção. Então, eu estou trabalhando com esse aqui na origem, porque é muito mais fácil da gente determinar as componentes vetoriais desse vetor na origem. Tá? Porque está no 0, 0. Né? Então, quer dizer, em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Né? Uma vez que a gente considerar que esse vetor U aí, ele é unitário. Então, pronto. Se eu falo, bom, ele é unitário, então não interessa onde ele está. É claro que o lugar mais fácil para determinar é aqui. Tá bom? É por isso que a gente vai determinar por aí. Então, novamente, o que a gente vai encontrar é um triângulo, né? Não sei se eu consigo melhorar um pouco isso. Deixa aqui assim, ó. Triângulo. Vertical. Horizontal. Triângulo retângulo. Não qualquer triângulo, não. Tá? E aí você pode tranquilamente escrever as componentes. Não sei se vocês lembram aí da física, da geometria analítica. Esses vetores aqui, ó, ou essas componentes. Se não lembrar, aplica aí a trigonometria, tá? Por exemplo, vamos aplicar aqui embaixo. Cosseno de π sobre 3. Cosseno do ângulo. O que é o cosseno do ângulo? Cátedra adjacente pela hipotenusa. Vai ficar o x sobre u. Tá? Aqui a gente está trabalhando com um módulo, né? O tamanho do vetor. É o tamanho da hipotenusa, né? O tamanho da hipotenusa é o módulo do u.
Então, daqui você tira aqui o x, nada mais é do que o módulo do u, que multiplica cosseno, vou deixar isso aqui na mão, π sobre 3. Bom, o módulo do u a gente acabou de determinar por construção, né? Eu quero um vetor que só me dê a direção. Então, o vetor que dá a direção é o vetor que tem módulo unitário. A gente já viu que se ele não tiver módulo unitário, a gente vai, no fim das contas, transformar ele num versor. Então, é melhor que a gente tenha essa oportunidade de construir já como vetor. Então isso aqui é igual a um módulo. E quanto que é o cosseno de π sobre 3? Cosseno de 60 graus, alguém lembra aí? Cosseno de 60? Né? Daqui a gente vai tirar aqui o x, é o cosseno de 60. O cosseno de 60, se eu não me engano, é igual ao seno de 30, e o seno de 30 é meio, 0,5. Mesma coisa você faz pro lado de lá. Seno de π sobre 3 é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Daqui a gente tira aqui o y, passa o módulo multiplicando. Mesma coisa, né? Esse cara aqui vale 1 por construção. E aí você determina o seno de 60 graus. Né? Seno de 60 graus. Aí tá. É um problema que alguém me perguntou no negócio das frações, né? Eu vou usar aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2. Bom, esse é o tal do número que tem uma cacetada de decimal aí. E aí você vai falar, não, eu quero levar uma decimal. O outro vai falar, não, vou fazer com 2. Outro aluno vai falar, não, eu quero fazer com 3. Você fazendo com a forma fracionária, você está falando com todas as infinitas decimais. Tá? Então aqui a gente tem o valor da componente o x e o valor da componente o y. Alguns comentários que eu estou vendo aqui agora no chat. Leandro, mas não teria que ser o cosseno em radianos? Não entendi. A gente calculou o cosseno em radianos. Aqui, ó, cosseno de π sobre 3 radianos. Se for usar a calculadora, aí você tem que colocar ela em radianos, né? Mode 2. Mode 2 na caixa. E aí você põe lá, cosseno π sobre 3. Aí se ela tiver em graus, ou mode 1, você põe cosseno de 60. Vai dar a mesma coisa. Né? A gente acabou de ver aqui. Ó. Π sobre 3 equivale a 60 graus, tá bom? Lucas, eu devo supor que o vetor é unitário ou todo vetor que me dá a direção é unitário? Exatamente, Lucas. Para a gente, todo vetor que dá direção é unitário, porque eu quero calcular a derivada naquela direção, mas eu não quero ter um vetor grande ou muito pequenininho, porque se ele for maior que 1, o valor da derivada fica inflacionado, assim, ó, ele cresce, justamente por causa das componentes. E se o vetor for menor que 1, o valor numérico da derivada calculado é enxugado, é encolhido, justamente por conta das componentes. Agora, quando o módulo do vetor é exatamente 1, o tamanho dele não influencia no cálculo do valor da derivada. Ele só leva em conta exatamente a direção. Por isso, a gente sempre supõe que o vetor é unitário. Né? Se quiser ter calculado aqui com o vetor valendo 10, tudo bem. Podia pôr 10 aqui, ia ficar 10. 10 vezes 0,5 ia dar 5 aqui. É a mesma coisa que ia ficar 5 raiz de 3, né? 10 sobre 2 dá 5, então a gente multiplica a raiz de 3. Beleza, aí você ia ter o vetor lá, u, 5, e 5 raiz de 3. Aí ia ter que conferir se esse vetor é unitário. Lembra, o primeiro passo é confira se o vetor é unitário, que dá a direção. Aí você ia fazer, não ia dar, né? Você ia calcular o módulo, claro, como você assumiu lá em cima que é 10, depois você calculasse ia dar 10. Ah, beleza, então, o que tem que fazer? Tem que dividir pelo módulo, né? Essas componentes aqui. Então você está poupando um pouco de trabalho, tá? Porque no fim das contas a gente só quer a direção mesmo. Tá joia? Beleza, Lucas? Maravilha, moçada. Então, aí você conclui assim, né? Portanto, o vetor U, ele tem componentes 0,5, ou, se você preferir, né? 1,5, aí vai ficar a seu critério. Aqui eu vou usar misturado, né? E
raiz de 3 sobre 2. Não tem problema. Pode usar a forma fracionária para um, forma decimal para outro. A forma decimal, você prefere usar ela quando você tiver as casas decimais, né, bem determinadas, para não ter que fazer arredondamento, nem para mais, nem para menos. Bom, e daí a gente segue. O primeiro passo, ele falava o seguinte, confira, né? Aqui fica determinar o módulo do vetor. Só para você ver. Aqui é uma forma até de saber se as coisas funcionaram mesmo, né? Porque se você errou em algum ponto do cálculo ali, né, por algum motivo, errou, por exemplo, a sua calculadora não está em radianos, está em graus. Aí você pôs π sobre 3. Π sobre 3 vai dar o quê? 1,1, né? 1, pouquinho. É muito diferente o cosseno de 60 graus do cosseno de 1 grau. E a mesma coisa para o seno. Então, é uma chance de você verificar se está tudo ok, né? Mas no nosso caso aqui a gente fez com bastante cuidado. Está mais ou menos claro aí que está tudo bem. Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,25. Raiz de 3 ao quadrado é 3. E 2 ao quadrado é 4. Bom, 3 quartos é a mesma coisa que 0,75. 0,75 mais 0,25 dá 1. Né? Então você vai concluir. Isso aí é 0,25 mais 0,75. Ó, raiz quadrada de 1,00. Perfeito, né? A gente construiu ele pensando já nesse momento. É 1, ok. Então não precisa determinar versor. Né? Lembrando então que essas componentes aí serão as componentes A e B, lá na derivada direcional. Tá? Na sequência a gente vai calcular, determinar determinamos as derivadas parciais, fx e fy. Derivada parcial em relação a x. Qual era a função? Seno de 2x mais y. Ó, se liga que agora é uma função composta. Você tem o seno fora e tem um polinômio de primeiro grau dentro, né? Então vai derivar de fora. A derivada do seno é cosseno. Seno de alguma coisa, derivada. Cosseno de alguma coisa. Vezes a derivada de dentro. No nosso caso, em relação a x. A derivada de 2x mais y em relação a x dá quanto, pessoal? 2x mais y derivada em relação a x. Dá 2. Dá 2 só. A derivada de 2x é 2, mais a derivada de y em relação a x, y, a derivada dele é 0. Então dá só 2. Cosseno que multiplica 2. Ou seja, 2, vou passar para frente aqui, né? Cosseno 2x mais y. E o fy, por sua vez, a mesma ideia, só que derivada em relação a y agora. Então, derivada de fora fica a mesma coisa, cosseno do que está dentro, vezes a derivada de dentro. 2x derivada em relação a y é 0, e y derivada em relação a y é 1. Vai ficar só o cosseno. Cosseno de 2x mais y multiplicado por 1. Tudo bem, Henrique? Infusa, tudo em ordem? Maravilha. Então, substituímos agora. Na derivada direcional mesmo, na expressão da derivada direcional. Maravilha. E mais uma vez, hein, para encerrar
a derivada direcional é dada pela expressão da derivada parcial em relação a x, a função, né? Multiplica a componente horizontal do vetor, mais a função da derivada parcial em relação a y, vezes a componente vertical do vetor. Esses valores a gente conhece. Das derivadas estão logo acima, né? Então vamos colocar aqui 2 cosseno 2x mais y que multiplica a. A era quem mesmo? 0,5, né? Ou 1 meio. Bom, aí já pode ser que gere confusão, né? Não tem problema. Fy está ali em cima, cosseno de x mais y, que multiplica o b, que era o raiz de 3, né? Isso. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá feito. Essa é a expressão. Se fosse só, determina a expressão da derivada, aí beleza. Aí você poderia colocar o cosseno em evidência, né? Paraná. Mas talvez a única coisa que seja mais óbvia aqui é que 2 vezes meio vai dar 1, né? Mas mesmo isso eu não vou mexer agora não. 3 meios. Então, a etapa final, substituir o ponto, né? Agora o ponto eu não lembro quanto era. 2. Menos 2, 4. Menos 2 para x, 4 para y. Bom, essa expressão que está bem aí em cima. Então vai ficar a derivada direcional da função no ponto. Menos 2, 4. 2 vezes cosseno 2x. 2 que multiplica menos 2 mais y, 4, multiplica 0,5. Mais cosseno de 2 vezes menos 2 mais 4, multiplica raiz de 3 sobre 2. Bom, dentro do parênteses aí, ó, você vê que vai dar 4 negativo, né? E a hora que você somar com o 4 lá, você vai te dar 0. Concorda que é 0? Então, no fim das contas, isso aqui vai ficar, vamos lá. Cosseno de 0. Alguém lembra quanto é o cosseno de 0? Cosseno de 0, que multiplica 0,5, mais cosseno de 0, multiplica raiz de 3. A dica do cosseno é o eixo horizontal, né? O eixo horizontal. Esse é o eixo dos cossenos, né? Então, se o seu elemento aí faz 0 grau, opa, todo ele fica projetado em cima. Agora, se ele vai crescendo, você vê que a projeção vai diminuindo em cima do eixo horizontal, né? No nosso caso aqui é total. Então, se o módulo dele é 1, o cosseno de 0 vale 1. Tá bom? Então, vamos reescrever isso aí para finalizar. Ah, 2 vezes 1 vezes meio, mais 1 vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, aqui eu estou chegando que tudo isso aqui vai dar 1, né? 1 mais raiz de 3 sobre 2. Tá ótimo. Se quiser melhorar, você pode tirar o mínimo, né? Deixar todo mundo na fração. Mas ali já é resultado, tá? Já tá feito. Então, o 1 você pode escrever como sendo 2 sobre 2, né? 2 sobre 2 costuma dar 1. Então, você pode substituir ali. Então, um dos resultados possíveis é 2 mais raiz de 3. Todo mundo dividido por 2. Ou se tivesse parado no anterior, também não tem problema. O único detalhe, novamente, é ser uma prova, né,
um exercício que tem alternativas e tal, para você marcar, aí fica esperto, né? Ou isso, ou isso. A forma mais elegante é a que está destacada aí entre a caixinha. Isso não quer dizer que esteja mais correta que a outra. Não, o resultado é o mesmo. Boa, Alessandro, com sono, sem sono, né? Tudo bem. Exercício, acho que é o 4, se não me engano. Tudo bem aqui, jovens? Vocês me acompanharam? Novamente, o detalhe, vamos voltar lá no começo, é a definição do próprio vetor, tá? Do próprio vetor. Então, o vetor ele pode ser dado por 2 pontos, ele pode ser dado por uma direção, como é o caso do exercício 4, por 2 pontos, como foi o caso do outro exercício que a gente fez antes. Ele pode ser dado pelas componentes cartesianas, direto, né? E essas componentes cartesianas podem determinar um vetor que é unitário ou não, e aí você vai, né, vai ter que calcular para saber. Mas no fim das contas, é isso que pode acontecer, tá bom? Esses eram os 3 exercícios que eu tinha pedido para vocês fazerem no final da aula passada, né? Assim, deixaram como indicação, sugestão. E aí, quem tentou fazer, bateu. Inclusive tem até resposta, né? Tem gabarito essa lista aí. Acabei gabaritando ela. Mas funcionou. Quem tinha tentado e não conseguiu, ou quem nem tinha tentado, deu para acompanhar a discussão? Como é que também? Tudo bem? Cadê o bate-papo? Tranquilos? A gente vai prosseguir agora, na verdade, né? Ainda com relação a derivada direcional, a gente tem algumas propriedades, alguns pontos para ver ainda. Mas como já está praticamente na hora do intervalo, eu não vou continuar. A gente vai falar agora de gradiente, vetor gradiente, operador gradiente. E depois vai usar esse conceito de operador gradiente na nossa derivada direcional. Tá? Então, 8h23, vamos fazer um intervalo, né? 15, isso, né? 15 para as 9, 8h45, a gente retorna. E aí, fala do gradiente e da derivada direcional usando o gradiente, faz mais exercícios e tal. Tá bom? Então, por enquanto, é isso, pessoal. A gente se vê daqui a pouquinho.